Boa noite, amigos. Toda semana tem um episódio novo do The Dealers para você. E eu preciso que, como sempre, você compartilhe esse vídeo o mais que puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, da família, de concessionária, de montadora, de loja, não importa. Vamos compartilhar porque as histórias são incríveis, os convidados são maravilhosos e hoje não poderia ser diferente. Lembrando que você pode assistir tanto no YouTube como no Spotify, tá? Hoje não poderia ser diferente. Eu estou com uma pessoa aqui queridíssima. Ele é queridíssima desde outras gerações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele veio do Espírito Santo. Ele já foi concessionário Ford. Não é mais, foi quando eu conheci o pai dele, conheci ele. E eu só tenho a agradecer a presença aqui do Apollo Risk, do Grupo Contalto, né, de Vitória, que está em outros estados também, mas sim. Obrigado por ter vindo aqui, muito legal, viu? Eu que agradeço o carinho, Caporal, pelo convite, e é um enorme prazer estar aqui com você. Muito bom. Conta como é que começou o Grupo Contalto, porque todos querem saber. Vamos lá. O Grupo Contalto, pelo menos a nossa história com o Grupo Contalto começou em 1971, quando o meu pai morava no Rio de Janeiro, na verdade. Então ele fazia o curso lá e o meu avô em Vitória, que era um comerciante de tecidos, viu uma oportunidade, é uma loja até muito famosa, até continuar ali, é muito bacana isso, ouvir de pessoas quando vêm que falam assim, conheci seu avô, aquela loja de tecidos chama A Paulista, era o nome da... A Paulista era o nome da cidade. Lá em Vitória. Em Vitória, como todo bom imigrante libanês, né, trabalhando com uma loja de tecidos. Sim, que legal. Então o meu avô viu a oportunidade de comprar uma participação de uma concessionária Ford no estado, junto com outros sócios, e queria que meu pai cuidasse da parte que ele iria comprar. Então, a nossa história com a Ford começou aí, começou nessa abertura aí que o meu avô deu do meu pai ingressar na sociedade da Contalto, e daí foram 50 anos de relacionamento com a Ford. E, lógico, que nesse meio tempo, com algumas outras montadoras também, algumas outras marcas que a gente chegou a representar, meu pai chegou a representar, eu só cheguei há 20 anos atrás, o grupo tem 54 anos, então eu só cheguei há 20 anos atrás, mas a gente se consolidou mesmo lá no Espírito Santo, um grupo automotivo, na marca Ford e na marca Honda, duas rodas. Então, teu pai estava no Rio, voltou para Vitória. Voltou para Vitória para cuidar da concessionária da percentual que o meu avô havia comprado dentro da concessionária. E devagarzinho meu pai foi comprando a participação dos outros sócios. Sim. Eu lembro de ter conhecido o último sócio dele. Pra você ter uma noção, quando eu ainda morava no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, eu ainda lembro desse último sócio dele, antes de ele comprar a última parte e ficar como titular de 100% da concessionária. A gente conviveu bastante tempo com os jovens líderes da Bradif. Sim. Viajamos juntos, etc. Primeiro comecei a viajar bastante com teu pai. Sim. Depois com você. As viagens de vocês certamente eram outro nível, né? Era outro nível, tá certo. Mas me conta aí, quando você começou a assumir e trabalhar na concessionária? Olha, primeira coisa sobre a questão lá da Bradif, eu tenho, na verdade, um agradecimento muito grande e uma gratidão gigantesca por todos os envolvidos, você inclusive, e todos os concessionários também, que na época o grupo começou com 6 pessoas, se eu não me engano, se eu botar aqui o nome você vai lembrar de todas elas, e a último encontro que eu fui de jovem liderança tinham 60 pessoas. Então, ter compartilhar o conhecimento de outras pessoas, de outros sucessores que estavam entrando no negócio, compartilhar os problemas, as situações, as soluções, acelerou a minha, vamos dizer, educação dentro de uma concessionária em anos-luz. E então, assim, foi um programa que realmente foi essencial para mim dentro no setor automotivo.
Mas Você começou quando? eu comecei a trabalhar na concessionária, acho que julho de 2005. Eu tinha me formado lá nos Estados Unidos lá em 2004, eu fiquei mais um ano. Você ficou quantos anos? Eu fiquei 12 anos nos Estados Unidos. Eu fui para lá com 11, voltei com 23. E quando eu te falo que eu tive uma... Teu pai ficava indo e vindo? Meu pai ficava indo e vindo. Então, quando eu te falo que Foi você e a tua família inteira, não foi? Foi a família toda. Foi eu, minha mãe, meu irmão. Então, a gente ficou lá durante muito tempo. E meu irmão voltou. Vocês moravam onde? A gente morou 7 anos. Eu morei 7 anos em Boca Raton e fiz faculdade na Filadélfia. Eu fiquei mais 5 anos lá. Fiquei 4 anos na faculdade, depois mais um ano lá antes de voltar para o Brasil. Então, eu voltei para o Brasil com 23 e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu perguntei o que era um friso. Eu não sabia o que era um friso. Pra você ter uma noção como que eu não entendia nada de carro lá atrás, naquela época, mas minha vida era lá fora. Claro. Então, eu não sabia o que era uma Ford, o que era distribuição automotiva, o que era um pós-venda, o que era associação, lei trabalhista, lei na Ferrari, eu não sabia nada. Então, assim, foi um início muito difícil, sabe, de realmente, e você conheceu meu pai, entendeu? É um cara durão também, adorava pessoas, extremamente agradável na hora de estar junto, mas na hora do vamos ver, cheio de história, mas na hora do vamos ver, ele era muito exigente, entendeu? Então, assim, eu realmente tive que sair correndo para entender como que uma concessionária funcionava. Então, mas como é que foi essa transição? Ele já chegou e falou assim, ó... Foi uma... Não, a transição aconteceu por motivos assim, meio alheios à nossa vontade, porque eu voltei para o Brasil não como um sucessor, mas sim como alguém para estar lá junto com ele e trabalhar junto com ele, entendeu? Então, num segundo momento, lá como a gente já tinha conversado, meu pai desenvolveu câncer lá com 67 anos. Aí foi quando ele realmente começou a se ausentar de uma forma muito mais frequente, né, do negócio. Mas quantos aquele negócio quando dizem que você precisa de 10 mil horas para saber quando é que você está fera no negócio, então foram basicamente 10 anos. Então foi em 2015, se não me engano, quando do 14 para 15, quando isso aconteceu, e foi aí que essa sucessão, vamos dizer, acabou acontecendo dentro dessa contínua ausência dele dentro do negócio. Mas, para você ter uma noção, você conhece ele, você conhecia ele, toda vez que eu ia visitar ele por algum tratamento, depois de uma cirurgia, e eu levava algumas informações da empresa, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, fiz aquilo. Eu falei assim, já fez a minha semana, tá ótimo. Sabe, assim, era o que eu queria ouvir. Ele estava se tratando, mas ele estava sempre pensando lá pensando em Vitória. A gente chegou aí para a China junto? Sim. A gente foi, então foi 2009. 2009. Né? 2009. A gente foi a primeira vez que eu fui foi 2009. Isso. E aí, você foi para a China, você viu aquela época que a gente, faziam o quê? 9, 10 anos que começava a ter capitalismo. Uhum. Né? Porque foram 2000 por aí que a coisa começou a virar, onde antes todo mundo era funcionário público. Eu lembro que a gente não existia carro chinês, quase na rua. Tinha umas motinhos, a gente via. Uhum. Não sei se você lembra disso, quais são todas as lembranças? Lógico que eu lembro. Poxa, foi a primeira vez que a gente tinha ido para a China, né? Naquela época ninguém ia para a China. Só nós. Entendeu? Então aquilo para mim foi muito bacana. Inclusive, quando eu estou com alguns amigos aí, ex-Fords ou atuais Fords também, a gente sempre lembra dessa viagem, o quanto que ela foi não somente divertida, mas realmente foi uma viagem muito bacana para nós. Mas o que você comentou, eu tive na China no ano passado. Porque eu já isso aí, porque você representa essa comparação de 2009 para o ano passado é uma coisa muito gritante. Não é? Muito. É lógico que são algumas coisas que chamam a nossa atenção, né? Então, no meio de Xangai, agora, no ano passado, você tinha uma sensação de segurança absurda. Você me sentia bem andando na rua, sem problema nenhum. As ruas cheias de carro, só que você não ouvia um barulho. Um barulho.
é um silêncio, tanto de pessoas, porque você não vê aquela questão de pessoas falando, quanto de carro. Então, ali, quando você fala de questão de carros elétricos, ali é o melhor exemplo. Eu tenho até um vídeo aqui que eu até mandei para algumas pessoas. Assim, olha onde assim, no meio de um cruzamento tinha centenas de carros. Não tinha um barulho. Nossa. Além do respeito. Não, e a gente foi numa época que não existia carro elétrico. Tinha moto. Eu lembro que a gente olhava da janela do hotel à noite e o pessoal desligava o farol da moto, desligava tudo para ainda economizar energia, né? Tornava tudo no escuro. E a estrutura também do próprio país, assim, o ir e vir. Então. Sabe? A gente pegou um trem para Shandong. Então, esse trem, que é trem-bala, 350 km por hora, não existia. Quando a gente chegava lá, no interior da China, né, é uma cidade de 7 milhões de habitantes. Aí você passava 5 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, o desenvolvimento que aconteceu de 2009 até agora é absolutamente absurdo. É impressionante isso, né? Quem teve a oportunidade de ver o antes e ver o agora... É chocante. Chocante mesmo. É mesmo. Eu imagino que devia ser antes do ano 2000, né? Mas vamos lá. Você foi concessionário Ford quantos anos? O grupo, nós fomos 50 anos concessionários Ford. 50 anos. 50 anos. Me conta como é que foi essa virada de... a Ford parou de produzir no Brasil, continuou no Brasil e deu a opção de quem quisesse continuar ou não continuar. Como é que foi para vocês isso? Porque vocês... a Ford de Espírito Santo era Contalto. Sim. Né? Mas naquela época já tinha entrado um segundo player no mercado de Vitória. Mas realmente nós tínhamos até hoje, em alguma das lojas que a gente ainda está utilizando, né, para o grupo, que as outras a gente alugou, ainda batem lá falando assim, uai, aqui não era Ford, não? Era, mas, não, sabe? Então a memória que as pessoas têm aí do grupo é muito bacana. Olha, a transição, Caporal, não foi das mais fáceis. Foi uma decisão muito difícil de se tomar. Foi uma decisão onde a gente ficava entre a razão e a emoção, sabe? Tem um laço afetivo. Você nasceu e foi criado dentro da Ford. Exato, isso. Sabe? Então a gente ficava... Apesar de morar nos muito... Estados Unidos e tudo mais... A tua referência do teu pai, do teu avô, ou seja, da família, era Ford. Né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Mas, então, por isso eu te digo que isso foi um momento de muita incerteza jurídica, pessoal, emotiva, espiritual, de tudo que você possa imaginar. E não sei se como é que é, coincidência dos, né, sabe, os santos aí das coincidências, né, que dizem, mas a gente aí decidimos por fechar. Você sabe que tinha aí como é que é as questões de uma indenização num caso desses. Isso também foi algo que a gente levou em consideração. Claro. Aliás, são 10 quinquênios, né, que chama essa palavra, nunca mais vou esquecer, quinquênio. E então a gente levou tudo isso em muita consideração, para proporcionar ao tempo. Então foi uma bela indenização. Então, foi uma indenização que foi uma indenização interessante para nós. Claro. E a gente conseguiu com que todas as lojas foram consideradas como ponto de venda, como 10 quinquênios. Então a gente conseguiu, dentro das negociações que você faz, aí a gente acabou chegando nesse acordo. Então, quando isso aconteceu de fato, a gente falou assim, olha, vamos fazer outra coisa, entendeu? Mas olha só como as coisas são, Caporal. Quando o meu pai sempre esteve tão entrelaçado com a Ford, ele tinha uma paixão por esse negócio. Ele era um apaixonado pela marca, ele era um apaixonado pelo negócio. Realmente, ele é um cara de muito intenso nessas horas. Mas quando eu te digo que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida esse ano de 2021, porque eu tive que entrar em 4 concessionárias, juntar todos os funcionários daquela concessionária e falar que a gente ia fechar. Isso é muito difícil. Muito pesado, né? É muito difícil de fazer. E assim, por todos os motivos que você pode imaginar, tinha um exemplo lá dentro. Tinha pessoas que estavam com você há 20 anos, com certeza, no mínimo. 30 anos, 40 anos, que a gente tenta reaproveitar quem a gente pode, né? Trazer para alguma outra atuação do grupo, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso para todo mundo.
Então a gente está falando aí em 4 concessionárias, poxa, mais de 150 pessoas, certamente foram. Então foi muito difícil, assim, foi muito difícil pessoalmente para fazer isso. Foi você que fez? Fui eu que fiz. E inclusive porque meu pai não estava muito bem. Sim. E foi nesse mesmo ano, em setembro de 21, em setembro de 21 que meu pai faleceu. Foi no mesmo ano que a gente fechou as 4 casas, meu pai faleceu. Então assim, ele ter ido descansar no mesmo ano que a gente para de trabalhar com a Ford, tem a sua emblemático, né? Tem o seu simbologia, simbologia, né? Isso aí. Então foi esse ano de 2021 foi complicado, 22 mais ainda. Que agora é o que eu vou fazer, né? Então, essa é uma pergunta boa, né? Receber um dinheiro, tá, e agora? Nós vamos montar o quê? Fazer o quê da vida? Mas vocês tinham Honda. Sim. E a Honda continuou. A Honda continua, sim. Meu irmão Gabriel toca o nosso negócio de Honda 2 rodas de forma espetacular desde sempre. O Gabriel já ganhou aí alguns prêmios da Honda, o HPD, já ganhou algumas vezes. Está sempre aí nos melhores rankings possíveis. E então aquilo ali é o negócio dele, ele toca aquilo ali de uma forma fenomenal. São 38 anos já de Honda também. Então nós temos uma vasta história com eles. E só no Espírito Santo? Só no Espírito Santo. Honda só no Espírito Santo. A gente sempre procura alguma coisa, né? Não, mas é que você... Só no Espírito Santo. Só no Espírito Santo. Tá, e aí você falou assim, bom, e o que eu vou fazer? Inclusive, nós estamos construindo mais um ponto, mais uma loja lá em Vitória. Nosso segundo ponto em Vitória, propriamente dita, na capital, Honda. Que vai ser Honda Dream. Então vai ser a primeira Honda Dream do Espírito Santo. O que é Honda Dream? Honda Dream tem a Honda de concessionária normal, mas ele tem um segmento de altas cilindradas, que é 450 cilindradas para cima. Então tem uma loja de um conceito um pouquinho diferenciado. É uma moto mais premium. Exatamente. Porque a Honda Dream era uma motinha de entrada. Né? Mas agora, assim, a Honda Dream é o nome que eles dão para as concessionárias que são especialistas em altas cilindradas. Ah, que legal. Isso. Legal. Então a gente está abrindo mais um ponto lá que deve inaugurar em fevereiro ou março agora. Tá, e o Popozinho? O Apolo que estava lá, 20 anos trabalhando na concessionária e tal. Pois é. Vou deixar a Honda com meu irmão e eu vou fazer o quê? Pois eu não tinha nada, sinceramente, eu não tinha nada em vista. A gente já tinha começado um relacionamento com a Foton nessa época, mas a Foton ainda não era a montadora propriamente dita que estava vindo para o Brasil, então a gente ainda estava como importador, então a operação ainda era muito pequena, sabe? E então a gente foi começando a caçar oportunidades. E uma coisa que começou a despontar, até antes de caminhões, foi a distribuidora. A gente começou a trabalhar com pneus, começamos a trabalhar com lubrificante, prioritariamente dentro do estado realmente, como uma atacadista. Aí depois a gente foi começando a crescer, começando a pegar um corpo maior e chegamos a ter acho que 8, 9 ou 10 vendedores externos mesmo. Hoje a gente está com uma capacidade mais reduzida e com o e-commerce. Como eu comentado aqui, a gente começou a trabalhar com e-commerce lá atrás, até com a Ford, inclusive, foi um programa da Ford de venda de peças que trabalhava pelo Mercado Livre. Então, os primeiros meses era R$8 mil, R$9 mil, entendeu? R$15 mil que a gente vendia. Aí depois a gente foi começando a dar um pouquinho mais de suporte para esse segmento. Começamos por nossa divisão lá dentro da empresa, começamos a dar mais corpo a essa divisão e agora ela é uma divisão completa, que funciona como, sabe, a empresa, lá a gente trabalha com divisões, tem a motos, tem caminhões, tem a manutenção automotiva e tem a distribuidora. Aí tem o e-commerce, que está dentro da distribuidora, mas é quase que uma operação como se fosse um canal da distribuidora. Exatamente. Aí você faz estoques lá? Você tem... Aí a gente trabalha com estoque, sempre trabalha com estoque na compra, né? Meu avô, eu comentei, meu avô sempre falava assim, primeiro que ele falava assim, que ninguém fica rico economizando $1 milhão. Ninguém fica rico economizando $1 milhão. E o outro que ele falava que não é na venda, é na compra. Sabe? Então, assim, nos últimos 4 anos também, o Caporal, a gente errou bastante.
sabe? Tem muita coisa que a gente tentou que, poxa, não deu o fruto que a gente queria. A gente teve que remanejar, temos que trocar a direção, tivemos que postergar algumas coisas, depois tivemos que acelerar outras. Então, hoje, como está, eu e meu irmão somos os sócios da empresa, 50-50, e Gabriel, o dia a dia dele é na Honda, e o meu dia a dia acaba sendo isso tudo que eu falo, a Photon, a manutenção, os auto center, a distribuidora e o e-commerce, estou esquecendo alguma coisa. Consórcio. O consórcio a gente trabalha agora com assim, revendendo consórcio. A gente não deu tanto. Não é o consórcio de vocês se separaram? Não, é o consórcio nosso, o Contalto, que era nosso mesmo. Isso. Aí faz tempo que a gente não opera mais. Então vocês vendem consórcios de terceiros? Consórcio de terceiros, exatamente. Perfeito. Exatamente. E as concessionárias Photon? Você vende caminhão de 3,5, 4 toneladas? Isso. Hoje a linha hoje a linha é composta de 2 caminhonetes, a V7 e a V9, as Tunland, V7 e V9, que são... Foram bacanas as caminhonetes, né? São muito bonitas. Assim como os outros produtos chineses que estão vindo com um pacote diferenciado, essas caminhonetes também estão vindo com um pacote diferenciado a um preço realmente muito, vamos dizer, inferior às caminhonetes top de linha convencionais, vamos chamar de convencionais. Tradicionais. Né? Tradicionais, melhor. Pode melhor. ser. Não, mas então a Photon hoje trabalha de um 3,5 até o 17, que é 20 a 25% do mercado de caminhões, ainda é um nicho pequeno, só que já existem planos, estudos que eles querem trazer o restante da linha para competir aí com os grandes players no mercado de pesados e extrapesados. Porque a Photon também é a maior montadora de veículos comerciais no mercado asiático. Quando a gente fala é a BAI, o nome da holding, fabricante. Bike, B-A-I-C. Aí tem Bike. a Bike, aí tem lá a Photon, tem a Arcfox, tem a Bike, tem outras marcas. Então eles são muito expressivos lá no mercado chinês. E essa é a oportunidade, né, depois de tantos ex-concessionários Ford de caminhões também entraram na rede de Photon, porque já tinha uma instalação, já tinha tudo aquilo aí vindo. Então, após muita, não vou dizer uma briga, mas a briga boa de vem para o Brasil, sabe? O Paulo Matias, que foi uma pessoa fenomenal nesse momento também, o Fábio, o Darren. Eu estava junto da associação, junto com o Renato, do Renato da Foralto, e o Pipe, não sei se do Pipe, não. Aí a gente conseguiu realmente essa confiança do investimento vir para o Brasil. Que bom. Sabe? Assim, eu não vou dizer que foi nós, mas a gente ajudou. E quantas concessionárias você tem hoje, Photon? Hoje, nós temos a praça em Vitória da Conquista, que a gente vai abrir mais uma filial dentro da praça de atuação. Nós temos em Betim, lá em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte também. E Vitória em Serra, e lá em Serra também nós vamos abrir mais um ponto em Cachoeiro de Itapemirim. Então a gente está... E lá em Belo Horizonte, que é muito grande Belo Horizonte. Entendeu? Então a gente... E não só a Photon não vai somente trazer caminhonetes, vai trazer van, vai trazer aqueles caminhõezinhos pequenininhos, um elétricozinho menor, que já deve vir no começo do ano que vem. Então, a gente está querendo também fazer showrooms em áreas metropolitanas, em Contagem, em Betim, ou em Belo Horizonte também, porque é um mercado e é um público diferente. O cara não vai lá para Fernão Dias, onde está lá todas as concessionárias de caminhão para comprar um carro. Que vai trabalhar a última milha com o carro elétrico. Entendeu? Então, assim, realmente ali onde a gente está um lugar fenomenal, a gente conseguiu o lugar. Estamos fazendo uma obra para adequações aos padrões e estamos tocando. Que legal. Você estava falando dos estados aqui, a gente relembrou antes um pouquinho, mas eu queria lembrar que eu sempre gostei de fazer caminhos como peregrino, né? Eu fiz muitos caminhos na vida, alguns no Brasil, outros fora do Brasil,
E uma vez que eu estava fazendo o Caminho da Luz, que chega lá em Caparaó, Alto Caparaó, a gente sobe o Pico das Bandeiras. Isso. Eu nem lembro se eu liguei pro teu pai de Caparaó lá de cima do Pico das Bandeiras, né? Mas eu liguei pro teu pai e falei assim, pô, eu cheguei aqui e eu não sei como voltar. Você me ajuda, você manda alguém me buscar aqui, arruma um motorista, um carro aqui, manda me pegar o Popó. Eu lembro dessa história sim. Ele foi muito legal, muito gentil na hora. Falou, eu tô mandando alguém te pegar aí agora, tal, não sei o quê. Eu falei, então muito obrigado, porque eu preciso de ajuda. É isso aí, que bom. Eu gosto de ouvir essas histórias também, eu gosto de ouvir essas memórias. Foi muito bacana, muito bacana. E como é que você vê hoje o crescimento dessas marcas das chinesas, né? Você representando uma, pegando o mercado das tradicionais, né? E crescendo cada vez mais, quer dizer, você que esteve na China no ano passado, o que você imagina que vai acontecer? Eu estava pensando exatamente sobre isso mais cedo, porque eu sabia que a gente estava vindo para cá, eu estava com isso na cabeça. Caporal, eu não... Quem sou eu para chegar e falar, eu acho, eu tenho uma opinião, sabe? Você é um cara que conversa com muita gente também, você tem o caminho das pedras. Mas olha só, o mercado vai vender o que o mercado vende. Não tem aquilo ali que negócio... Se o mercado é de 3 milhões, não vai vender só porque chegou 15 marcas, não vai vender 4 milhões. Então vai dividir o mercado. Alguém vai acelerar uma compra, vai empolgar, vai ter um número adicional, de repente, no final do fechamento, em função de um crescimento da oferta, mas eu acho que no final das contas, vamos dizer que isso é um primeiro ano que a gente está vendo aqui agora, esse agora de 2025 está sendo o primeiro ano dessa, vamos dizer, no bom termo, dessa invasão de novas redes e novos players. Então, eu lembro também muito que isso já aconteceu lá atrás com moto. Em algum momento teve uma entrada muito grande de motos chinesas. Só que realmente a diferença agora é realmente uma qualidade muito diferente no propósito que eles estão apresentando. Não se compara como a qualidade, sabe? Não. Então eu acho que é o tempo que vai mostrar. Porque, primeira coisa, eu sempre falo, product is king. Se o produto é bom, é o negócio da Foton. A gente foi lá ver o caminhão, abriu, era Bosch, ZF, Cummins, o produto é bom, sabe? E o consumidor é que escolhe o que fica no mercado e o que não fica no mercado. É o consumidor que escolhe toda nova tecnologia, pode apresentar o que for, mas é o consumidor que em algum momento vai chegar e falar assim, não, é isso aqui que a gente quer. E vai por amostragem, vai afunilando. Agora, o que vai acontecer nos próximos 3, 4, 5 anos, eu acho que a entrada de novas marcas é positivo, muito, muito positivo. Mas quem são? Tem algumas diversas marcas, não estou desmerecendo ninguém, é simplesmente de um fato de você não conhecer. Lógico que eu também não conhecia a Foton há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e agora a gente entende ela como um player gigantesco. Então, o que vai acontecer com essas diversas marcas que estão entrando no mercado? Difícil dizer, mas assim, a torta é uma só, o bolo é um só. Então alguém vai perder e alguém vai sair ganhando. Agora, quem vai sair ganhando? As vendas que o cara vai ter vão ser o suficiente para suportar o custo de uma concessionária, apesar de elas serem realmente bem menores do que elas eram, vamos dizer, lá atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando você falava de concessionária numa capital, você estava falando de um prédio gigantesco. Hoje você não vê mais esse layout, esse tipo de coisa. Então é muito difícil dizer, assim, quem vai ficar para daqui a 5, 6 anos? Difícil, não sei dizer. Não, eu estava lembrando agora que você vendeu suas concessionárias sim. numa época, numa condição muito boa. Se você fosse vender hoje, o que tem de concessionária, o que tem de produto, o que tem, né, não ia pegar. É interessante assim, hoje isso, eu olho para trás, dado o que aconteceu, se você perguntar para mim, hoje você preferia ter as Ford ou tudo que aconteceu, que está onde você está hoje, sem sombra de dúvidas, do jeito que a gente está hoje.
Assim, eu não estou desmerecendo nada, não, muito longe disso. Não, inclusive porque os concessionários até porque eu tenho uma gratidão, eu sei, tenho amigos que estão felizes com a operação, em comum, né? crescendo, Isso. Entendeu? Sendo nomeados em novas praças ou comprando outras concessionárias, a gente sabe. Mato Sul, ali, no Mato Grosso. Isso. Então, assim, para mim, eu te digo que o caminho que a gente percorreu, apesar de bem doloroso nos seus momentos, hoje eu olho para trás e falo, sabe, que bom que foi isso que aconteceu. Foi um bom negócio, foi excelente. E permitiu você reconstruir, entre aspas, do zero, mas reconstruir com calma, tranquilidade, capitalizado, né, que é uma coisa interessante. Né? Calma, eu vou até falar um negócio pessoal aqui para você, mas assim, com calma não foi. Por quê? Primeiro que eu tinha um senso de isso tem que dar certo. Muito forte, assim, de que a Contalto tem continuidade. A cobrança vai ter. Então, a cobrança interna era muito grande. E eu ficava, não é remoendo, mas eu ficava com aquele velho discurso que dizem que as empresa, como é que é o filho, o pai, o avô, rico, empresa de segunda geração, 70% fecha. Isso, que vai quebrar. Eu falei assim, isso não vai acontecer comigo, sabe? Então, assim, apesar de, como eu te falei, tranquilo não foi, mas foi muito importante. Esses últimos 4 anos para mim. Que bacana, legal. E os planos, quais são? Acabar essas obras que a gente tem pela frente, porque de obra que a gente tem pela frente, isso é bom também, né, gente? Às vezes a gente está movimentando. Está construindo, né? A gente está fazendo a obra de Betim, nós estamos fazendo fez um autocenter lá de Guarapari, nós estamos, mais uma vez, fazendo uma adaptação na concessionária nossa de Vila Velha, que é a matriz do grupo, onde lá também a gente já aumentamos uma área de galpão para abrigar todo o e-commerce. Estamos fazendo uma obra ali de adequação para jogar a oficina, mas que negócio, tem muita cara de concessionária, então a gente quer jogar a oficina mais para a rua. Mais para frente. Para ficar, né, para trazer aquele fluxo, sabe? Sei. Então, aí tem a Motovena, que nós estamos finalizando agora. Você não acha que vai vir um monte de moto chinesa de qualidade com preço bom para cá? Pode ser. Aí é um papo com meu irmão. Ele vai saber muito mais do que eu. Porque lembrar que a Honda tem 70% do mercado nacional. Entendeu? Então, assim, E todo mundo quer morder um pedacinho, velho. Exatamente. Todo mundo vai para quem está lá na frente. Lá na frente, Na liderança. Está na liderança, né? Entendeu? Então, assim, tem que ver. Tanto que a Honda, você não vê a Honda, até onde eu sei, não estou vendo uma moto elétrica da Honda. Sabe? Que tá todo mundo, mas eles ainda ou não apresentaram, tá ali. Não, e nem não híbrida sabendo. Existe, né? Porque então, acho que não dá para colocar 2 powertrain ali, né? Mas é interessante, né? Eu também não tenho visto. De verdade. Motinha elétrica tem. Não, as motos elétricas no Brasil, de verdade, moto até 160 cilindradas que substitui a Titan, não existe. Uma pequenininha, uma menorzinha. Mas não tem, não. Não sei. Não, mas não existe em volume, não deu certo até agora. Não vingou. Até agora não, a gente não sabe o que vai acontecer. Tem muito menos que carro elétrico. Entendeu? Muito menos. Então, em moto tem muito mais que carro. Proporcionalmente, né? Quer dizer, perfeitamente. Pela primeira vez esse ano, as vendas de moto zero vão passar de superaram de carro. Eu vi essa reportagem. Não lembro onde eu tinha visto isso. No LinkedIn foi eu que fiz o post. Aí, pronto, foi você que viu? Eu leio o que você então, mas achei interessante. Aí eu fiz um comparativo com os outros países, né, onde moto superava carro. Sim. E aí a gente fica imaginando, né? Eu até tive uma discussão lá com um comentário de alguém. Da economia também. Então, falando assim. Porque quando o mercado tá bom, o cara sai da moto, o cara sai do ônibus e compra uma moto. Então, eu sempre pensei isso. É o contrário. Eu sempre pensei isso, mas tive uma discussão lá no comentário com alguém que é a questão da economia também, né? Porque com a economia, no caso da transformação para o e-commerce,
A última milha hoje é feita de moto também, uma boa parte. Né? Então a moto hoje, com os deliveries da vida e tudo mais, esse mercado se transformou. Não existia iFood antes, não existia Rappi, Zé Delivery, não tinha nada disso. Né? Então a moto se tornou um instrumento de trabalho muito importante. Perfeitamente. Que antes não tinha tanta aplicação, a não ser do ponto A para o ponto B, né, no dia a dia. Então, mas eu concordo com você, sim, porque como a gente viveu nos Estados Unidos há muito tempo, lá o acesso a carro zero é absurdo. Você tem crédito, não faz sentido você não ter um carro zero, pagar $300 por mês, um carro... Uma taxa de juros baixíssima, né? Então, ou você faz financiamento ou faz leasing, mas... E no Brasil isso não dá, né? E na moto, além de você ter consórcios, você não sente tanto a taxa de juros na parcela, né? Sim. Porque mais R$20 a mais, R$30 a mais, você vai pagar. Então, por isso pode ser que isso que esteja acontecendo. Mas nós vamos ver o que vai acontecer também com moto, né? Eu espero que a gente está aqui, né? A gente sentar outra vez daqui 5 anos e falar assim, pô, aconteceu isso com o carro, aconteceu isso com moto, né? Nós somos testemunhas dessa transformação no mercado. Aqui, depois a gente faz um... Eu sinceramente estou me realizando, né? Porque eu estou vendo essa transformação toda, eu fico olhando e falo assim, nossa, né? Que bacana que eu estou podendo viver isso. Isso, né? E você, poxa, é uma pessoa que tem uma influência muito grande também, poxa, no mercado como um todo, Caporal. Você também é um cara que conhece todo mundo, sabe? Você tem uma importância gigantesca aí no mercado automotivo brasileiro e você sabe disso também. Tá certo. Vamos conversar mais aqui. Hoje eu sei que é cedo para falar desse assunto, mas como você falou aí, meu avô, meu pai, eu... Tá, e os netos, né? Teus filhos, quantos filhos você tem? Eu tenho 2, eu tenho o Yuri, de 8, e a Júlia, de 5. Isso, tá. Isso. É muito cedo, né? Mas qual é teu sonho? Porque se eles não continuarem, né, vai ter que vender o Grupo Contalto. E como é que faz? Vende. Caporal, assim, o que eu vou falar para você? Tem 2 opções quando a gente não tem uma sucessão familiar ou algo que atenda às expectativas do titular. Ou vende, ou fecha, ou ela vai fechar. E se ele não quiser fechar, uma hora o mercado vai fechar. Então, nessas horas, depois do que nós passamos com a Ford, essa decisão vem de uma forma muito mais fácil, talvez, sabe? Talvez menos emoção, um pouquinho mais pro lado da razão, porque a gente já fez isso antes. Como você bem falou mesmo, a gente acabou vendendo de uma forma ou de outra a operação, claro, sabe? Então eu não vejo assim como uma coisa muito anormal. Eu acho que enquanto eu estiver no grupo, enquanto eu estiver com a disposição, sabe, de fazer o negócio crescer, é a minha função. Você tem muitos anos pela frente ainda. É a minha função, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de caçar oportunidades, sabe? Eu gosto de criar aquilo ali. Foi assim na distribuidora, foi assim com a importação, agora que nós estamos começando a fazer importação por conta própria, pegando todos os benefícios, investe, compete do e-commerce, tudo lá pelo Espírito Santo. Sabe? Vocês estão importando principalmente pneu. Pneu, por enquanto a gente importa somente pneus, mas nós vamos estabilizar essa operação primeiro, agora no primeiro semestre de 2021, de 2021, eita, nós estou com 21 na cabeça. 2026, e o segundo semestre a gente começa já a pensar em algumas coisas para vir agregar ao portfólio, sabe? E aí crescer dentro do segmento. Mas e no e-commerce vocês vendem principalmente para o Espírito Santo ou para o Brasil? Principalmente para fora do Espírito Santo. Principalmente 96% do que a gente vende é para fora do Espírito Santo. Na plataforma Mercado Livre? No Mercado Livre. Hoje a gente trabalha exclusivamente no Mercado Livre por uma limitação sistêmica que a gente já vai superar isso agora a partir de janeiro, e a gente já vai começar a trabalhar também com outras plataformas de venda. Então você acha que é mais interessante trabalhar com a plataforma de venda, os marketplaces, né?
É que vou pegar, o Mercado Livre hoje se transformou no maior player de venda de peças no Brasil. Sim. Deve estar entre os top 5 do mundo. Sim. Né? É um nicho que deu certo no Mercado Livre de uma maneira forte. O Mercado Livre deu certo de várias maneiras, mas peça, você vai lá, você acha o que você quiser de peça no Mercado Livre. Tá. Tem outras plataformas? Tem a Shopee também tem uma. Nós fomos abordados pela peças? Shopee. Eles têm um setor automotivo, eles têm um setor automotivo. Acho que a gente chamou a atenção deles também. Eles vieram assim, procurar a gente para a gente começar a trabalhar com eles. E agora a gente já está abrindo conta com outros players também. E a gente vai entendendo qual que vale a pena ficar e qual que vale, entendeu? Mas você acha que vale a pena continuar com o marketplace? Ou fazer e-commerce próprio? Fazer e-commerce próprio. Não sei ainda, porque eu preciso de... A gente ia com as coisas que acontecem, como eu falei que às vezes você vai para um lado e depois não é bem isso aí. A gente estava muito encaminhado para o lubrificante, trabalhando muito com o Lubrax, trabalhando agora, a gente não está trabalhando mais com uma forma tão expressiva com o Lubrax, mas a gente continua trabalhando com eles. Tem a Gulf, tem o Lubrax, tem a Shield, tem algumas outras marcas. E a gente estava vendo que o lubrificante que ia ser o negócio. Então, nosso site chama-se Hiperlubre. Aí mudou tudo. Hiperlubre Pneus. Aí a gente está começando a ter esse foco mais pesado em pneus, que a gente viu que está dando certo. Aquele negócio, não precisa reinventar a roda. Vê o que está dando certo e faz igual. Vê o que está dando certo e vamos atrás. Sabe? Estou cansei de dar murro em ponto de faca. Então, assim, vamos fazer mais do que está dando certo. E isso tem sido muito positivo para nós. Então, a gente está focando mais em pneus por enquanto. E essa questão de ter o próprio ou terceirizado, assim, ambos têm os prós e os contras. O pessoal fala, porque tem a comissão que você tem que pagar por tal pessoa. Mas tem um CAC. Porque ele vai buscar, eu recebo à vista, entendeu? Depois de X dias, depois que a mercadoria chegou na sua casa, ele me paga tudo à vista. Quem divide é ele, não sou eu. Entendeu? Então, qualquer problema que eu tenha, o intermédio é por ele. Não, ele resolve uma série de coisas. Resolve tudo. E tem o CAC de você trazer o cliente. Exatamente. Para a sua plataforma. E tem o custo de trazer o cara para a minha plataforma também. Então, não é algo que a gente vai fazer, mas só que nós temos prioridades. Vamos fazer isso aqui primeiro, aí depois a gente bota o nosso nome, né? Nossa cara. E o mercado de caminhões? Como é que você vê, assim, deu uma segurada esse ano, né? Ele andou de lado para trás, esse ano um pouquinho. Ano passado foram 125 mil unidades, esse ano dá para fechar com, não sei, um pouco menos que isso. Um pouco menos que isso. Certo. E aí, mas eu vejo que essa outra... Você estava falando de caminhão mais pesado, né, ou fora de estrada, mas eu vejo justamente ao contrário. Apesar que o agro sempre é forte. Tem um segmento muito forte para pesados e fora de estrada. Tem? Tem. Me surpreendeu muito. Eu visitei algumas mineradoras em Minas, algumas empresas que se trabalham aliás, primeiro aquela Fernão Dias você pega ali, é uma mineradora atrás da outra, né? Uma mina mesmo atrás da outra. Eu nunca tinha visto. Eu também não, nunca fui. E assim, você aprende muita coisa em 2 visitas, sabe? Primeiro que aquilo ali não vai acabar tão cedo, sabe? A gente vai continuar fazendo aquele tipo de operação. E aqueles caminhões, tem empresas lá que fazem assim, uma parte da operação de levar a terra de um canto para outro, e só isso. O cara só fala, mas e aquele cara ali? Não, aquele cara ali faz outra coisa, não é comigo não. Então é bem gente tem empresas que têm 700 máquinas, 800 máquinas, e tem 150 máquinas de 50 toneladas, 40 toneladas em operação dentro da mina. Tinha uma concessionária indo para uma dessas minas, que tinha uma concessionária a parte da dentro, assim, só para atender caminhão de fora da estrada. Só para atender os caminhões desse transportador em uma mina. Porque estava toda hora entrando ali. Pra você ter uma noção. Então, assim, foi um negócio que me abriu os olhos realmente. O Brasil funciona em cima de caminhão.
Não, sim, sabe? sim. O Brasil funciona assim de Mas caminhão. principalmente esse nicho específico, né, Sim. para essa aplicação que é de Minas, né, e fora de estrada e tal, precisa ter um equipamento muito mais forte, mais robusto. Com certeza. Né? Porque mesmo o picape que eu escuto falar, só tem uma marca aí que o pessoal fala assim, se é para trabalhar em Minas, só funciona aquela marca ali, Sim. porque o resto não vai virar. Sim. Não aguenta. Né? Você acha que... Porque a gente não vê tanto caminhão chinês por enquanto também. Estão vindo, né? Por enquanto, se Deus por enquanto. Espero que seja o Foton que você vai ver, né? Então, você acha que o produto é tão bom que vai aumentar o trampo? Eu acho que se é um produto que lá na China é um produto reconhecido e lá ele é muito bem posicionado no mercado, eu acredito que isso vai refletir aqui no Brasil também. No final das contas, cara, caminhão é uma ferramenta de trabalho, sim, seja qual for o tamanho, não interessa, aquilo ali é uma ferramenta. A conta que o cara faz são duas, quanto custa e quanto custa parado. É isso. Então, por isso que meu pai, que gostava muito de caminhão, parar, né? Meu pai gostava de caminhão, ele gostava, o negócio dele era caminhão, né? Você foi fora de caminhões? Fomos. Separado? Sim, fomos. Chegou a separar? Sim, não. Papai, a gente foi. Aí com meu pai que ficava à frente de caminhões. Não, o Oswaldo Ramos. Oswaldo Ramos, sim. Da Ford que obrigou a separar. Acho que foi ele, não lembro, mas acho que foi ele. Mas meu pai adorava esse negócio de caminhão. Pra você ter uma noção, meu pai ia lá atrás, em 1900, bolinha também, ele ia até São Bernardo buscar caminhão para entregar lá no interior do Espírito Santo para alguns clientes, algumas pessoas que ele mesmo fazia questão de levar o caminhão lá para entregar. Ia rodando. Entendeu? Ia rodando. Então ele gostava desse negócio. E eu estou começando a gostar bastante também. Era algo que realmente eu não tinha muita proximidade, mas aí, de acordo com os últimos 4 anos, a gente vai começando a entender um pouquinho mais do mercado, do produto. Mas, cara, mas o que acontece? São 6 marcas expressivas de caminhão no mercado brasileiro hoje. A Foton está vindo substituindo uma Ford. Ela não está vindo com as mesmas 7. Então, eu já tenho um feedback muito positivo dos clientes que eu tenho encontrado nesses últimos 3 anos, 4 anos, em todas as casas que a gente tem, da qualidade do produto. Então, como eu te falei, eu acho que depende do que vai vir, sabe? Não estou, assim, mas a concorrência, a gente está acostumado com isso, né? A concorrência, a gente não tem que se preparar e tem que mostrar o seu produto. E é um mercado bem acirrado. Então, mas assim, você é totalmente diferente de carro de passeio, como você falou. Sim. Uma venda extremamente técnica. Uhum. E tem que ser o produto certo para aquela aplicação. Isso, para aquela aplicação. Encaixar certinho. Né? Tem que ser. Então, e normalmente você vê mais rodoviário, você vê mais, né, esse negócio de fora de estrada, de mina e tal, que você falou que tem um mercado gigantesco, que a gente não sabia. Eu acho que tem. Mas eu acho que seria uma possibilidade grande aí. Mas quando foi esse momento, aí é toda aquela questão da preparação, né? A gente se prepara, a gente ajuda, né? Há sempre um diálogo com o montador quando a gente vai trazer um produto de um segmento tão específico, de uma aplicação tão específica. E o que me deixou muito, muito feliz de ver, na verdade, também, foi que nesses últimos 2, 3 meses, a Foton fez meio que um tour em fazendas, em mineradoras, que eu estive lá com eles também, e em alguns outros segmentos com engenheiros da China. Então, o pessoal veio para cá para estudar a aplicação, estudar o carro que está rodando dentro da mina, para eles levarem essas soluções e essas características para a linha de produção, para em torno trazer para o Brasil um veículo mais apropriado. Que defite certinho. Então, assim, quando você vê a montadora tomando passos como esse, te deixa, tipo assim, bom, pelo menos estão fazendo o dever de casa, sabe? Então, isso porque isso é extremamente importante. Muito legal, muito legal. Você tem ainda você atende ainda caminhão Ford eu atendo o que aparecer a gente resolve. A gente já resolve. Não, porque eu fico imaginando assim, muita gente deve procurar vocês ainda para fazer manutenção, né? A gente explica que a gente não faz mais manutenção em Ford se ele quiser manter a garantia,
Mas o que me surpreende é que a pessoa normalmente chega e fala: não tem problema não, sempre vim aqui, faz aqui mesmo, vamos embora. Então, mas não é isso. Faz aqui mesmo, pode fazer aí. Então, a gente não perdeu o nosso cliente Ford, sabe? Ele continuou procurando pra gente, mesmo que a gente tinha baixado a bandeira, e a gente já falou assim: olha, o carro, garantia a gente não pode fazer, então não podemos fazer. Agora, uma revisão, podemos fazer. Claro. Mas, provavelmente, você vai perder a garantia de fábrica. Não, faz aí mesmo, bora. E fizemos a assistência técnica de caminhões Ford também por muitos anos após o fechamento da fábrica, porque tem um parte circulante que precisava ser atendido. Então a gente ainda temos um fluxo interessante de Ford nas nossas oficinas. Então, mas não vai na Foton consertar Ford. Vai na Foton. Vai na Foton consertar Ford. O quê? Consertar o Ford e vai na Foton? Não, vai na... Isso aí. Acaba indo lá. Acaba indo lá, que é a de caminhões, né? Então. Vai lá de caminhões. Interessante. Não, mas a gente atende multimarcas também. Já que a gente sempre atendeu o Ford, e a migração para o Foton tem sido de acordo com o parte circulante vai aumentando. Hoje eu já tenho aí um parte circulante até interessante de passagens da Foton, que não é nada igual como era da Ford, mas ainda vai chegar lá. Não, e hoje as peças de caminhão são intercambiáveis, né? Sim. São praticamente 80% das peças são as mesmas, entre aspas, para os mesmos caminhões, as mesmas aplicações. É isso mesmo ou estou falando besteira? Olha, aí como... Tira eu não sei também, eu também não sou a pessoa mais técnica para poder te responder isso, não. Porque nos Estados Unidos eu sei que é. Né? Até facilita, realmente. Mas interessante. facilita muito lá. Mas se você tem um fornecedor, lógico que o fornecedor faz de acordo com as especificações, mas se você tem uma Bosch, uma ZF, provavelmente acaba tendo algumas similaridades. Não me surpreende se tem algumas similaridades, mas eu não vou ser a pessoa uma técnica do mundo para te responder. Muito bom. Como é teu dia a dia? O que você cuida do que exatamente na funcionária? Como é que você faz lá? Você faz financeiro, comercial? Olha, eu sou por criação e por natureza, nós acabamos sendo muito comerciais, muito de operação. Eu e meu irmão. A gente gosta de sentir a temperatura lá do showroom, das vendas, do que está acontecendo, do que não está. Então, entendeu? Então, eu tenho... Cada operação tem o seu gestor principal. A Honda tem lá meu irmão, mas embaixo do meu irmão nós temos um gerente geral, que é das operações Honda. Nós temos um gerente geral, que é operações Foton. Nós temos um gerente geral, que é das operações da distribuidora, do e-commerce e do Auto Center. Então, tem cabeças em cada uma dessas operações e depois você vai entrando nessas divisões. Então, o meu dia a dia acaba sendo muito na organização assim, do próprio grupo, como sabe, do grupo, da parte financeira, da parte organizacional, dessas obras aí, de todas que a gente está fazendo, mas eu acabo me metendo também em muita das vendas. Quanto que vendeu, quanto não tem, eu gosto muito, adoro o KPI, gosto de números. Gosto de ver, sabe, de médias, valores e tudo, sabe? Mas você chega a atender cliente? Não mais. Alguma pessoa ou outra, algum amigo, alguma coisa assim, mas eu não tenho mais aquele gosto de atender o cliente realmente mais, tanto não. Que legal. Mas assim, meu dia a dia acaba sendo assim, eu vou até aquele negócio, vou para cá, graças a Deus eu tenho meus filhos lá que a gente eu os vejo de manhã, muitas vezes tomo café com eles, e depois no final do dia vou treinar, vou fazer alguma coisa e volto para casa e para curtir com as crianças novamente. Que legal. Entendeu? Aí vai e repete. Eu fiquei imaginando assim, se você usava... Eu tenho certeza que na Ford você acabava tendo cliente no showroom. Sim, com certeza. Durante muitos anos. Porque tinha esse influxo, era muito mais intenso. E muitas vezes, quando a gente tinha 4 casas. Então, muitas vezes, quando tinha um gerente de férias, eu assumia a loja nas férias do gerente. Então, às vezes, eu ficava um mês numa loja, depois um mês numa outra. Ou, às vezes, eu falava assim, deixa eu ficar aqui uns dias. Até eu gostava de sentar no meio do showroom para conversar com os vendedores, para ver, né, sentir mesmo na pele ali o dia a dia do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Mas depois disso tudo, isso ficou um pouquinho para trás, isso.
Muito bom, muito bom. Bom, eu conversei aqui com o Apolo Risca, eu quero agradecer muito, né, a sua presença aqui. E tem um presente para você. Um vinho italiano aqui para você comentar. Se quiser tomar enquanto está em São Paulo. Obrigado, meu querido. Leve lá. Agradeço. Vou aproveitar ainda que não está tão calor. Para tomar um vinhozinho tinto. Show de bola, cara. Pô, prazer. Obrigado, Cabral. Falou? Falou. Maravilha.